No início de 1968, enquanto a batalha pelos Estados Unidos da América, o posto avançado de Khe Sanh estava em fúria. O general Vo Nguyen Dap, do Exército Popular do Vietnã, ou Exército Popular do Vietnã, orquestrou uma série de ataques coordenados em mais de 100 cidades e vilas do sul do Vietnã. Considerada uma grande escalada, a Ofensiva Tet foi uma das maiores campanhas militares da Guerra do Vietnã, resultando na morte de mais de 14 mil civis, cerca de 5 mil soldados do sul do Vietnã e aproximadamente 45 mil soldados do norte do Vietnã. Neste episódio, exploraremos a ofensiva lançada pelas forças comunistas do norte do Vietnã durante o que deveria ter sido uma breve trégua. Estes são os eventos que compuseram a ofensiva do Tet. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Durante a Guerra do Vietnã, 31 de janeiro, o Ano Novo Lunar, também conhecido como Tet, foi um dia em que ocorreu uma trégua informal entre o Vietnã do Norte e seus aliados, o Vietcong e o Vietnã do Sul. Mas essa paz foi estilhaçada quando, no início de 1968, o general Von Nguyen Giap, do Exército Popular do Vietnã, lançou um ataque surpresa contra o Vietnã do Sul. Poucas semanas antes, a liderança norte-vietnamita concordou que o ataque deveria ser lançado em 31 de janeiro de 1968. O objetivo do assalto era criar uma divisão entre os vietnamitas do Sul e seus aliados dos Estados Unidos da América, forçando assim os Estados Unidos da América a deixar o país e quebrar o impasse entre o Norte e o Sul, provocando uma revolta civil que eles esperavam que levasse à derrubada do regime do Vietnã do Sul, permitindo que o Vietnã do Norte entrasse e garantisse uma vitória rápida. Isso permitiria ao país alcançar todos os seus maiores objetivos, como estabelecer independência, democracia e paz no Vietnã do Sul. A ofensiva do Tet envolveu a orquestração de vários ataques nas fronteiras do sul do Vietnã, que o Vietnã do Norte esperava que distrairia os americanos, levando-os a abandonar seus postos nas cidades. A operação veria então várias ações simultâneas em diversas cidades e áreas urbanas, bem como em bases dos Estados Unidos da América, incluindo Khe Sanh, cuja história discutimos em um vídeo separado. Mas Vo considerou que os ataques a esses locais eram de importância secundária ou terciária. O principal objetivo da ofensiva Tet era enfraquecer ou destruir o exército e o governo do Vietnã do Sul, provocando agitação civil e motivando o povo do Vietnã do Sul a protestar contra seu governo. O coronel-general do Exército Popular do Vietnã afirmaria mais tarde que houve 3 fases distintas da ofensiva Tet. A primeira começaria em 30 de janeiro, onde as forças comunistas do Vietcong começariam um ataque a várias cidades ao longo do Vietnã do Sul. Ao mesmo tempo, uma campanha de propaganda tentaria virar os soldados sul-vietnamitas do Exército da República do Vietnã ou Exército da República do Vietnã contra o próprio governo. O Vietnã do Norte esperava que, mesmo que a ofensiva falhasse, convenceria o Sul a abandonar a aliança com os Estados Unidos da América e negociar com o Norte. Caso as negociações fracassassem, a fase 2 seria ativada. A fase 2, programada para 5 de maio, envolveria tropas da PVA e Vietcong atacando cidades e vilas menores. A fase 3 estava marcada para 17 de agosto. Os preparativos para o plano começaram em meados de 1967 e até janeiro de 1968, o Vietnã do Norte havia garantido 200 mil soldados e 81 mil toneladas de suprimentos, incluindo lançadores de granadas propelidas por foguetes e fuzis de assalto, dando-lhes superioridade de fogo sobre seus inimigos, o Exército da República do Vietnã
Em contraste, os Estados Unidos da América estavam totalmente despreparados para o ataque iminente. Em meados de 1967, a inteligência aliada notou indícios de ações comunistas se formando e um aparente acúmulo militar no norte. Por exemplo, o número de caminhões vistos indo para o sul através do Laos aumentou da média mensal anterior de 480 para mais de 1.100. Nos últimos meses de 1967, esse número continuaria a aumentar. 3.823 caminhões foram observados em novembro e 6.315 em dezembro. Em 20 de dezembro daquele ano, o general William Westmoreland, comandante dos Estados Unidos da América, forças no Vietnã, relatou que esperava que o Norte, citação, empreendesse um esforço intensivo em todo o país, talvez um esforço máximo, em um período de tempo relativamente curto, fim da citação. Apesar das pistas e informações coletadas, a magnitude do ataque norte-vietnamita em 1968 ainda surpreendeu os Estados Unidos da América e o Vietnã do Sul. Isso seria posteriormente atribuído ao fato de que ninguém esperava que o Exército Popular do Vietnã, ou Vietcong, fossem capazes de ações em tão grande escala. Até então, suas ações estimadas se pautavam no que podiam fazer, não no que desejavam. Outro golpe para os Estados Unidos da América e o Vietnã do Sul, durante a ofensiva do Tet, foi resultado de um anúncio do Bureau Político de Hanoi em outubro de 1967, que afirmava que haveria uma trégua de 7 dias entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, levando o exército sul-vietnamita a permitir que cerca de metade de suas tropas tirasse folga. Ademais, o general Westmoreland estava obstinado em proteger Khe Sanh, uma base americana, base de combate construída em 1962 na área de Khe Sanh, noroeste da província de Quang Tri, sul do Vietnã. Westmoreland estava convencido de que o posto era importante e precisava ser mantido protegido, e com o conhecimento de que o Exército Popular do Vietnã e o Vietcong pareciam estar se preparando para algum tipo de ataque, ele parecia pensar que o ataque seria focado em Khe Sanh. Ele mal sabia que essa batalha mortal, que resultou na morte de várias centenas de soldados dos Estados Unidos da América e Arvin e milhares de tropas do Exército Popular do Vietnã e Vietcong, era apenas uma distração conduzida pelas forças norte-vietnamitas. Além da infame Batalha de Khe Sanh, que durou 77 dias, vários outros postos também foram atacados no final de 1967 pelo Exército Popular do Vietnã e Vietcong. Em 27 de outubro, um batalhão do Exército da República do Vietnã em Song Bay foi emboscado por um regimento do Exército Popular do Vietnã. E 2 dias depois, outro regimento do Exército Popular do Vietnã lançou um ataque contra o posto avançado dos Estados Unidos da América em Loc Ninh, desencadeando um ataque de 10 dias que deixou 800 soldados do Exército Popular do Vietnã mortos. Essas batalhas menores, conhecidas como Batalhas da Fronteira, tiveram seu ataque mais intenso em um posto avançado próximo a Dak To. O conflito durou 22 dias e resultou na morte de entre 1.200 e 1.600 soldados do Exército Popular do Vietnã e mais de 260 soldados americanos. Os comandantes americanos estavam perplexos com a ideia dessas batalhas, pois ataques aéreos poderiam ser usados indiscriminadamente nessas bases isoladas, tornando-as armadilhas mortais para o Exército Popular do Vietnã. Mas, como Westmoreland, eles lutaram para ver que o verdadeiro plano do Exército Popular do Vietnã era que todos esses conflitos menores, mas ainda brutais, causassem perturbação e distração. O primeiro ataque começou logo após a meia-noite de 30 de janeiro, quando 5 capitais provinciais foram submetidas a fogo de morteiro ou foguete, seguido pelo surgimento de tropas terrestres armadas, compostas principalmente por membros do Vietcong, às vezes apoiadas por regulares do Exército Popular do Vietnã. Pequenos grupos levariam soldados do Exército Popular do Vietnã para estações de rádio e quartéis importantes do Vietnã do Sul depois. Relatadamente, no entanto, esses ataques foram mal coordenados, levando a muita resistência a ponto de, quando a manhã chegou,
A maioria das forças do Exército Popular do Vietnã e Vietcong haviam sido afastadas de seus objetivos. O chefe de inteligência dos Estados Unidos da América alertou Westmoreland sobre a probabilidade de mais ataques nos próximos dias. O general colocou os soldados americanos em alerta máximo e notificou o exército da República do Vietnã, apesar de muitas tropas ignorarem as ordens de cancelamento das licenças. Às 3 da manhã do dia 31 de janeiro, as forças do Exército Popular do Vietnã e Vietcong atacaram mais cidades, incluindo Saigon, a capital do Vietnã do Sul, e um alvo principal da ofensiva. Relatos apontam que o Exército Popular do Vietnã não pretendia tomar toda a cidade, mas atacar a sede do Estado-Maior Conjunto do Exército da República do Vietnã, a base aérea, o Palácio da Independência e alvos dos Estados Unidos da América, embaixada, a sede da Marinha da República do Vietnã e a Rádio Saigon, a estação oficial de transmissão internacional do Vietnã do Sul. A Rádio Saigon era de particular importância, com o Exército Popular do Vietnã planejando transmitir uma gravação do então presidente Ho Chi Minh na tentativa de persuadir as tropas de Arvin para o seu lado. Porém, a tomada do centro de transmissão foi desastrosa. Após ocuparem o prédio por 6 horas, os atacantes tiraram suas próprias vidas com explosivos. Eles não conseguiram transmitir a mensagem de Ho Chi Minh, pois as linhas de áudio para a torre foram cortadas quando o prédio foi tomado. Da mesma forma, o plano do Exército Popular do Vietnã e Vietcong de tomar a embaixada dos Estados Unidos da América foi um fracasso total quando eles não conseguiram acessar o interior do prédio e foram mortos e capturados por reforços dos Estados Unidos da América. A tentativa seguinte na sede da Marinha Vietnamita também terminou em catástrofe para o Exército Popular do Vietnã, quando 12 membros do Vietcong foram capturados ou mortos antes mesmo de entrar no prédio. Neste mesmo dia, 31 de janeiro, a cidade de Hue também foi atacada. As posições defensivas aliadas sofreram pesado bombardeio de morteiros e foguetes antes de 2 batalhões do Exército Popular do Vietnã iniciarem um ataque terrestre. Assim como em Saigon, havia alvos importantes que o Exército Popular do Vietnã desejava capturar, incluindo a sede da 1ª Divisão Arvin, localizada na Cidadela, um complexo de palácios, parques e residências dentro da cidade. A cidadela era cercada por altas muralhas, um fosso e uma fortaleza. Apesar das tropas de Arvin manterem suas posições defensivas, a maior parte da área foi invadida pelas forças do Exército Popular do Vietnã. A Batalha de Hue, iniciada em 31 de janeiro, durou mais de 3 semanas após o ataque inicial. Neste conflito, 150 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América 400, tropas sul-vietnamitas e cerca de 5.000 soldados norte-vietnamitas morreram. O capitão do Exército dos Estados Unidos da América, Howard Prince, disse à National Public Radio que o que ele presenciou foi provavelmente o combate terrestre mais intenso e sustentado por vários dias durante toda a guerra. Fim da citação. Durante a ocupação da cidade pelo Exército Popular do Vietnã, as tropas do Vietcong realizaram buscas de casa em casa durante as quais prenderiam servidores civis, líderes religiosos, professores e vários outros civis pelo crime de estarem conectados às forças dos Estados Unidos da América ou ao regime do Vietnã do Sul. Esses indivíduos, descritos pelo VC como contra-revolucionários, foram posteriormente executados e seus corpos jogados em uma vala comum e enterrados. O massacre de civis seria descoberto após os Estados Unidos da América e Arvin retomarem o controle da área em 26 de fevereiro, com a última vala comum sendo descoberta em 1970. Algumas vítimas foram espancadas até a morte, outras baleadas, mas muitas enterradas vivas. Soldados aliados encontraram 2.800 corpos e descobriram que mais 3.000 pessoas estavam desaparecidas. Além disso, o Exército Popular do Vietnã havia destruído grande parte da cidade, incluindo templos, palácios e outros monumentos. Em 1º de fevereiro houve ataques a mais cidades. O último ataque, como parte da fase 1 da ofensiva Tet, foi lançado em 10 de fevereiro,
contra a cidade provincial de Bac Lu. Cerca de 84 mil tropas do Exército Popular do Vietnã e Vietcong participaram dos ataques, bombardeando todos os principais aeródromos aliados e atingindo 64 capitais distritais, além de várias outras cidades menores. O ARVN e a Polícia Nacional do Vietnã do Sul foram cruciais para expulsar os atacantes em poucos dias. Na verdade, eles fizeram mais do que as tropas dos Estados Unidos da América, que estavam bastante distraídas pelos constantes bombardeios em seus vários postos avançados espalhados pelo país. O general Westmoreland ficou atordoado que os comunistas haviam sido capazes de coordenar tantos ataques em tal segredo, enquanto a liderança militar dos Estados Unidos da América se aproximava do pânico. Embora o Exército Popular do Vietnã e o Vietcong tenham sido expulsos de Saigon após suas várias tentativas fracassadas de assumir áreas importantes da cidade, mais de 20 batalhões do VC permaneceram na província próxima de Sardin, tornando difícil para o governo do Vietnã do Sul retomar o controle. Em uma tentativa de restaurar o controle aliado, os Estados Unidos da América e ARVN lançaram várias operações para retomar as áreas ao redor de Saigon que o VC ainda ocupava. As duas operações foram declaradas bem-sucedidas, com a primeira resultando em 2.658 mortes. 427 foram capturados no Vietnã do Sul. A segunda operação, então, sendo um caso mais extenso que resultou em 7.645 mortes de VC e mais 1.708 Vietcong sendo capturados. A segunda fase da ofensiva Tet começou nas primeiras horas de 4 de maio, quando 119 alvos em todo o sul do Vietnã foram atingidos. Desta vez, no entanto, o ARVN e os Estados Unidos da América estavam muito mais preparados e interceptaram o Exército Popular do Vietnã e o Vietcong antes que alcançassem seus alvos. Enquanto 13 batalhões do VC conseguiram chegar a Saigon, mergulhando a cidade novamente no caos. Até 12 de maio eles se retiraram da área. 3.000 soldados do VC foram mortos na tentativa de tomar a capital. 13 dias depois, o Exército Popular do Vietnã e o Vietcong voltaram a mirar em Saigon, e o conflito subsequente durou várias semanas. No dia 18 de junho, 152 membros do VC se renderam ao ARVN. Essa é considerada a maior rendição comunista da guerra. A terceira e última fase da ofensiva começou no dia 17 de agosto. Essa série de ataques focou mais em alvos militares do que em cidades e civis, apesar de Saigon ter sido atingida novamente. Dessa vez, os Estados Unidos da América e ARVN conseguiram manter sua posição, e o Exército Popular do Vietnã e VC finalmente não conseguiram romper. Enquanto isso, cidades fronteiriças como Tay Ninh e An Loc foram atacadas para atrair forças defensivas, e um cerco de 2 dias foi lançado contra as forças especiais dos Estados Unidos da América no acampamento Bu Prang, antes do Exército Popular do Vietnã recuar. A ofensiva de agosto é vista como um grande fracasso pelos Estados Unidos da América, o Comando de Assistência Militar do Vietnã, durando cerca de 5 semanas e resultando na perda de cerca de 20.000 tropas norte-vietnamitas. Embora a história oficial do Exército Popular do Vietnã chame a primeira fase da ofensiva do Tet de uma grande vitória estratégica, é difícil ver além da morte e destruição que ela deixou em seu rastro. A história oficial continua a descrever como a primeira fase, citação, matou ou dispersou 150.000 soldados inimigos, incluindo 43.000 americanos, destruiu 34% dos suprimentos de reserva de guerra americanos no Vietnã, destruiu 4.200 aldeias estratégicas e libertou mais 1.400.000 pessoas. No entanto, o número estimado de mortes de civis apenas no final da fase inicial é de cerca de 14.300, enquanto mais 24.000 ficaram feridos. Além disso, deixou 630.000 pessoas sem casas, além das já 800.000 que foram deslocadas desde o início da guerra. Durante a ofensiva, mais de 70.000 casas foram danificadas, sendo 30.000 com danos severos.
Embora o Arvin tenha feito o seu melhor e superado as expectativas, as taxas de deserção aumentaram de 10,5 por mil antes de Tet para 16,5 por mil em julho de 1968. Similarmente, 1968 foi o ano mais mortal para o exército da República do Vietnã, com quase 28 mil soldados mortos. Mais de 9 mil soldados americanos e sul-vietnamitas morreram na fase 1. Durante a fase 2, outros 87 mil civis ficaram desabrigados. Mais 500 foram mortos e 4.500 ficaram feridos. No primeiro semestre de 1969, 20 mil soldados do Exército Popular do Vietnã, IVC, desertaram para as forças aliadas, 3 vezes mais do que em 1968. Historiadores estimam que até 50 mil tropas comunistas morreram na ofensiva, com a maioria dos relatórios indicando cerca de 45 mil mortes. Apesar da violência brutal no sul do Vietnã durante a ofensiva Tet, o plano foi considerado uma vitória de propaganda para o norte do Vietnã. Depois da ofensiva, o sul do Vietnã perdeu influência e o VC passou a dominar áreas rurais antes controladas pelo governo sulista. A devastação deixada pela ofensiva Tet foi relatada de forma surpreendentemente verdadeira pela maior parte da mídia ocidental. Em agosto de 1968, pesquisas mostraram que mais da metade dos cidadãos dos Estados Unidos da América acreditava que enviar tropas para o Vietnã foi um erro, um grande salto em relação aos números anteriores. Como mencionado em nosso vídeo sobre a Batalha de Khe Sanh, o general Westmoreland foi promovido, mas o presidente Lyndon B. Johnson foi duramente criticado por suas ações na Guerra do Vietnã. Ele retirou sua candidatura à reeleição, pediu negociações de paz e interrompeu a maioria dos ataques no Vietnã do Norte. Ele estava se provando um presidente cada vez mais impopular, e a ofensiva Tet não foi apenas vista como um mau manejo de vidas e moral, mas como uma grande faísca para o movimento anti-guerra. Um problema que muitos cidadãos dos Estados Unidos da América tinham com a guerra era que lhes foi prometido repetidamente pelo seu governo que ela logo chegaria ao fim, mas esse dia nunca chegava. O apoio público à guerra diminuiu quando relatórios do Vietnã mostraram que o inimigo não era tão fraco e incompetente quanto o governo dos Estados Unidos da América havia sugerido, levando muitos a questionar o envolvimento dos Estados Unidos da América no conflito. Numerosos relatórios modernos sobre a ofensiva Tet citam o popular jornalista de TV da época, Walter Cronkite, que conseguiu ver os problemas que muitos norte-americanos, cidadãos, tinham com a Guerra do Vietnã, notando a citação: "Bom, estamos atolados em um impasse e a única saída racional então será negociar, não como vencedores, mas como pessoas honradas que cumpriram sua promessa de defender a democracia e fizeram o melhor que puderam." O secretário de defesa de Lyndon B. Johnson, Clark Clifford, ecoou sentimentos semelhantes, rotulando o Vietnã como um poço sem fundo e previu, citando: "Mais e mais lutas, e mais baixas, e sem fim à vista." Fim da citação. O secretário de Estado Dean Rusk declarou que a ofensiva Tet eliminou as esperanças dos Estados Unidos da América vencer no Vietnã. Embora levaria mais 7 anos para a Guerra do Vietnã oficialmente chegar ao fim, a ofensiva Tet é geralmente vista como o evento que marcou o início do fim de um dos conflitos mais brutais da história.